Então, pessoal, como eu estava falando no outro vídeo, o mundo então foi dividido por uma linha imaginária, o Greenwich, né, o meridiano de Greenwich, dividindo o mundo em duas partes, né? Meridiano significa meio, tá? Então dividiu o mundo em duas partes, um lado oriental e o lado ocidental, tá? No lado oriental, tá? No lado oriental, nós temos o leste. E no lado ocidental, nós temos o oeste, tá? No grego, né, a palavra oriente vem do latim, perdão, não vem do grego, perdão. Vem do latim que significa sol nascente, né? Ou seja, por isso que a gente, o Oriente e o Ocidente, eles têm esse nome por causa que leva em consideração a posição do Sol, tá? Então, a posição do Sol até metade do meridiano de Greenwich, até a linha do meridiano de Greenwich, no lado leste, nós temos o nascer do Sol. O Sol nasce, né, no lado leste. E no lado oeste, que é o ocidental, nós temos o poente, é o pôr do sol, tá? Então aí nós temos a separação entre dois hemisférios, tá? E o mundo por muito tempo ficou dividido assim por esses dois hemisférios, leste e oeste, ocidente e oriente, tá? Então, no livro de vocês aí, na página 72, nós vamos marcar aí no primeiro parágrafo a respeito disso. Do primeiro parágrafo aí, vocês vão marcar ele todo, tá? Na página 72, primeiro parágrafo todo. Depois, no segundo parágrafo, vocês vão marcar as 3 primeiras linhas, tá bom? E aí, lá na página 73, vai falar de como foi formado a nossa origem das línguas, das ciências, né, da física, da matemática, né, das ciências que nós conhecemos hoje, da ciência geográfica, né, que toda nossa influência nisso está relacionado ao grego romano, tá? Ou seja, a Grécia e aos romanos, que dominaram vários povos no mundo por muito tempo, antes das grandes navegações. E nós herdamos isso no início aí, nós não. A Europa, no caso, a Ásia e a África, né, herdaram isso no início aí desse domínio dos gregos e dos romanos, e a partir daí surgem as línguas, né, mais faladas hoje, tudo na base da língua gregoriana e da romana, tá? Então, nessa parte do grego e do romano, da contribuição deles para a base da cultura e da economia dessa época, no início lá em que a Europa começa a dominar o mundo, nós temos aí eu vou pedir para vocês, né? Nessa página 73, no primeiro parágrafo, vocês grifam ele todo. Depois, no segundo parágrafo, vocês grifam as 5 primeiras linhas. Até o ponto onde está escrito assim, ocidental. Aí, ponto. Tá bom? Também foi a base para a nossa influência da nossa língua, tá? Que a nossa língua, ela tem uma influência muito grande do latim, né? E por isso América Latina, e também da parte grega, tá? Depois, nessa mesma página 73,
vocês vão marcar o terceiro parágrafo, primeira linha, tá? Só a primeira linha. Perdão, peraí. 72, 73. Só para não tô confundindo as páginas aqui. Então, gente, nessa parte aí que vai falar do grego e do romano, que é a influência deles na cultura e na formação econômica também da educação, né, das ciências na cultura ocidental e também oriental, ok? Depois temos um mapa aí, até na página 72, nós temos um mapa da divisão, né, entre o Ocidente e o Oriente, para vocês verem a separação. E na página 73 também nós temos aí a fotografia, né, de Atenas, né, na Grécia. E depois, lá na página 74, nós vamos falar das grandes navegações, que aí já é, no período do grego romano, já é a idade chamada Idade Antiga, né? Já no período das grandes navegações, já é na Idade Média, tá? E nessa Idade Média, nós vamos ter aí o avanço, né, do melhoramento do transporte marítimo. E aí começa as grandes navegações para os outros continentes. A principal descoberta aí das grandes navegações, em destaque para Portugal e Espanha, que tiveram coragem de atravessar o oceano, foi a descoberta do continente americano, tá? Então, foram os primeiros a colonizar o continente americano, e depois vieram os ingleses e os franceses colonizando aí a parte norte da América, tá? Então, nós temos nessa página aí das grandes navegações, que é a página 74, nós temos aí falando sobre esse período, desse fluxo, né, de pessoas e de comércio entre povos diferentes, né, entre dois continentes diferentes. Na verdade, entre vários continentes, que agora a Europa não só conhecia a África, a Ásia, a Oceania, como também conhecia a América. E então ela começou a dominar mais povos e acumular mais riquezas para então industrialização dela, né? Que ela precisava de matéria-prima, ela precisava de mão de obra. Então, nessa colonização desses outros continentes, desses outros povos que ela conquistou, é que ela vai conseguir o tão almejado acúmulo de capital para a produção industrial, né? Porque para a produção industrial é preciso ter dinheiro para ter uma indústria, para construir uma indústria. Então, ela precisa ter dinheiro e matéria-prima. Como ela tinha matéria-prima em abundância nas suas colônias, foi muito fácil, tá? Então, esse período das grandes navegações aí, ele foi mais voltado aí na Idade Média, né? Foi mais voltado para o poder também do cristianismo, oriundo aí lá que eu tinha explicado, né, dos gregos e dos romanos, oriundo aí dos romanos, o cristianismo que vai dominar aí todos os povos colonizados pelos espanhóis, pelos ingleses, pelos franceses e pelos portugueses, tá? Então, nessa época aí, o cristianismo domina, a igreja domina. E a partir do momento que há um renascimento, ou seja, um renascimento do comércio, aí começa a ter um maior fluxo
de mercadorias entre as populações mundiais, tá? Dizemos até que aí foi o início da globalização, né? Porque é aí que começa a ter o contato de um povo com outro, e além de ter um contato com um povo com outro, tem a questão do fluxo comercial e de pessoas. E, é claro, o avanço do transporte, tá? Então, aí inicia aí um período, vamos dizer assim, primário da globalização, ok? Então, eu vou pedir para vocês marcarem aí na página das grandes navegações. Vocês vão marcar para mim o primeiro parágrafo, tá? E também as duas primeiras linhas do segundo parágrafo. E depois, no último parágrafo, vocês vão marcar as 3 primeiras linhas, tá bom? Com a questão da dominação aí do continente americano nos séculos 15 e 16. E isso, gente, sempre a Europa no centro do mundo, tá? Inclusive, o meridiano de Greenwich, ele passa numa cidade chamada Greenwich, uma localidade chamada Greenwich, em Londres, tá? Na cidade de Londres, e por isso tem esse nome, Greenwich. Então, o mundo foi dividido a partir da Europa, e a Europa no centro do mundo, tá? Então, até hoje, isso é de fato ainda levado em conta, tá?